Olá, João, livro 8, página 36, questão 4. João, primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Eles assim, considere a montagem abaixo composta por 4 resistores iguais a R, uma fonte de tensão, um medidor de corrente e um medidor de tensão e fios de ligação. Veja bem, primeira coisa que você tem que perceber, exemplo, esse voltímetro aqui, o voltímetro mede o que? Mede DDP, isso aqui mede diferença de potencial. Verifique se ele está colocado corretamente. Sim, tá. O voltímetro tem que ser colocado em paralelo, então ele está em paralelo, esse voltímetro está em paralelo com esse resistor aqui, ó. Esse voltímetro está em paralelo com esse resistor. Ok, certinho. Então é como ele não existisse, tá? Faça de conta que ele não existe, ele não interfere em nada no circuito. O amperímetro tem que ser colocado em série. Veja, a fonte é a bateria. Então, aqui tem um amperímetro. O amperímetro tem que ser colocado em série. Ó, ele está em série nessa parte do circuito aqui. Ó, ele está em série. Tá vendo que ele está em série? Ó, em série. Então, ele não interfere em nada no circuito. Pronto. Então, para mim, é como ele não existisse e para mim é como esse troço não existisse, tá? Aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que verificar os terminais da bateria. Observe, a bateria aqui eu tenho um terminal, eu vou chamar esse terminal aqui de, vou pegar um ponto aqui, C, e esse outro terminal eu vou chamar de D. Olha, como aqui não tem resistência, ó, aquilo que eu te falei na questão anterior, C, aqui é C. Aqui é D, ó, D, tá livre, até aqui é D. Pronto. Então, eu tenho os terminais da minha bateria, ou os terminais da minha associação, é CD. Então, se você me perguntar, Cuité, a DDP da associação, a DDP total, eu busco aonde? CD. Você quer a DDP total? Quero. Então, vai para os terminais da bateria. Quais são os terminais? CD. Se você calcular a DDP de C para D, você está calculando a DDP total. Pois muito bem. Aí ele fala, veja que o amperímetro está indicando quanto? 8 amperes. Então, a corrente que está passando aqui é 8. Então, essa corrente que vai chegar aqui é a corrente total. 8 amperes. Mas você há de concordar que essa corrente, ela vai sofrer uma divisão, né? Parte dessa corrente vem para cá. Essa corrente que vem para cá eu vou chamar a corrente I1. E a outra parte de corrente, ela vem para cá. Então esse 8, o 8 vai ser dividido em duas partes. Duas correntes no caso, né? A corrente I1 e a corrente I2. Olha aí, é isso que vai acontecer ali. Tá vendo? Então esse agora vai se dividir ao meio? Ao meio não. Não vai se dividir ao meio porque a resistência equivalente desses três aqui, ó, ela não é igual a essa resistência. Lembrar que esse cara aqui é como ele não existisse, então ele não influencia nada aqui no circuito. Perceba que a corrente que vai passar por esse R aqui é a mesma corrente que vai passar aqui nesse R, é a corrente I1, e essa mesma corrente vai passar aqui, ó, I1, de maneira que a corrente 2 ela vai se encontrar com a corrente I1 nesse ponto aqui, ó. Então agora vai somar o I2 com o I1, vai voltar a ser o quê? Voltar a ser o 8. Então aqui vai sair quanto? O que entrou? 8. Então, lembre, a corrente total 8 amperes. O que ele está pedindo na questão? Ele quer a potência total do circuito, a potência total. O I total eu já tenho. Cabe agora achar o U total. Se eu conseguir achar o U total, eu mato a questão. E já achei. Vou dizer por quê. Lembre que DDP é resistência vezes a corrente.
Então veja só, preste atenção. Então, exemplo, você quer saber a DDP nesse resistor aqui, ó, nesse resistor R, tá vendo? Vai ser a resistência vezes a corrente, I1. Se você quer saber a DDP nesse cara aqui, vai ser a resistência vezes a corrente. Se você quer saber a DDP nesse cara aqui, vai ser a resistência vezes a corrente. Então você percebe que o R é o mesmo e a corrente é a mesma. O que eu quero dizer? Que esse tem a mesma DDP desse, que tem a mesma DDP desse. Coincidentemente, as DDPs aqui são iguais. Não estão em paralelo, mas pelo fato da corrente da resistência ser a mesma, coincidentemente, esse cara tem os mesmos volts que esse aqui, que esse. Ô Coité, e é a mesma DDP desse cara? A DDP de cada um desse aqui é a mesma DDP desse? Não. Aqui é R vezes 2. Não é R vezes 1. Agora, todos esses três vai ser R vezes 1. Ó, R vezes I1. R vezes 1. Então, eles entre si têm mesma DDP. Agora, esse aparelho aqui está medindo o quê? Ó? Você está percebendo que ele está medindo 2 volts? Onde é que ele está ligado? Ele está ligado entre esses dois pontos. Ele está medindo a DDP desse cara. Então a DDP desse cara aqui está valendo quanto? 2 volts. Então quer dizer que vai dar 2. Quanto é a DDP desse aqui? 2. Por quê? Oxe, não é R vezes 1? É a mesma coisa? E a DDP nesse aqui? Quanto é? 2. Ora, então significa dizer... Esses caras aqui estão em série e nós vimos na parte teórica que quando os caras estão em série, a DDP total eu somo as DDPs parciais. Então, vai ser 2 mais 2 volts desse aqui, mais 2 volts desse. Isso dá quanto? 6 volts. Então quer dizer que a DDP total, ou seja, a DDP de C para D, vale 6. Ô Coité, e esse aqui? Não, cara. Esse aqui, esse cara aqui, ele está em paralelo com esse resultado. Se esse cara aqui está em paralelo com o resultado aqui, que vai dar 3 R's, que não vai precisar fazer essa conta, a DDP é a mesma. Então, se você me pergunta quanto é a DDP desse R aqui, são 6. É a DDP total. É a mesma coisa, eles estão em paralelo. Tá? Quando eu falo que está em paralelo, esse R está em paralelo com o resultado desses três. R mais R mais R, 3 R's. Então o 3R está em paralelo com o R. Portanto, a DDP é a mesma. Mas eu quero saber da DDP total, porque aqui eu posso colocar milhões de resistores entre C e D. A DDP continua sendo 6. Então a DDP total, 6. Como ele quer a potência total, vai ser I vezes U. Potência total e total, o total. Então 8 vezes 6, 48 watts. Eu estou falando isso porque tem alguns alunos que me perguntam, e esse R? Não. Qual é a corrente total? 8. Quanto é o total? 6. Não, o total 12 não. Em paralelo você não soma as DDPs. Eu somei essas DDPs aqui porque os caras estão em série. Então 2 volts aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. 6. Então quer dizer que de C para D, 6 volts. E quanto é a DDP do E? 6 volts. Vou somar? Não, a DDP já vale 6. Total vale 6. Portanto, a potência vai ser 48. Isso da letra D, né? Então tá aí, João. Letra D. Boa questão.